Primeiro agradecer aqui pela oportunidade, né, de estar falando na TV Câmara aí para o Brasil todo. É muito importante entender o espírito da Lei Candir. A intenção era muito positiva. Você tinha ali uma cadeia de produção do agronegócio, toda a parte de mineração para exportação e outros produtos como petróleo, por exemplo, petróleo bruto. Qualquer commodity, quando é exportada, ela tem que ser desonerada porque o preço de uma commodity ele é muito rente. Todos os países competem para oferecer o menor preço no mercado internacional. Quando você exporta imposto, e cada país tem seu imposto, ou tem seu conjunto de impostos, acaba que essa balança fica completamente desequilibrada. Então, tomou-se aquela decisão à época, né, e a Lei Candir, né, o deputado Candir, que deu nome à lei, ele tomou essa iniciativa em cima até de outras iniciativas que estavam rodando na casa, que diziam o seguinte: olha, o agronegócio brasileiro é muito competitivo, ele é muito produtivo. Naquela época, o milagre, digamos ali, de você produzir com tecnologia uma soja capaz de bater os Estados Unidos no mercado internacional, ou milho, ou enfim, as commodities metálicas do Brasil, todas elas se mostravam já competitivas. Mas a intenção de desonerar do imposto estadual era, naquele momento, uma saída, como eu disse, para equilibrar esse jogo. Só que, na época, se propôs que, olha, estados e municípios, principalmente aqueles que produzem em larga escala determinado tipo de produto, vocês terão um fundo bancado pelo governo federal, pela União, para compensar essas perdas. Vocês não vão mais tributar a soja, não vão mais tributar petróleo bruto, vocês vão daqui para diante desonerar essa cadeia e vocês terão um fundo que acumulará esses valores. Isso ficou só no papel, ou seja, na prática, o que se tem nesse fundo é um valor irrisório que não cobre as necessidades de estados e municípios de fazerem esse aporte para si e dar conta de serviços cada vez mais crescentes de saúde, de segurança pública, de educação e por aí afora. Embora eu concorde que esse tema é um tema pertinente à reforma tributária, é utópico achar que nós vamos poder esperar essa reforma tão decantada e nunca realizada para tomar providências em relação à Lei Candir. Primeiro, que a Lei Candir coloca para a sociedade uma falsa impressão de que o agronegócio, por exemplo, é o vilão dessa história. Porque alguém diz, não, mas o agronegócio está tendo um resultado muito bom na balança internacional, então vamos fazer o agronegócio pagar novamente o imposto estadual. Ora, ele está tendo esse resultado exatamente porque se tornou competitivo. Se você vai reonerá-lo, provavelmente nós vamos sair do mercado, e do mercado em vários itens que o Brasil depende hoje para poder fazer o seu superávit, para poder pagar a sua dívida externa e a sua dívida interna, de ter minimamente, você vê, ano passado a gente teve quase 120 bilhões de déficit, apesar do desempenho do agronegócio. Imagina se a gente vier a ter uma frustração. Então, primeiro ponto, não é o agronegócio. Segundo ponto, estados que hoje estão, aí o outro lado da moeda, Rio de Janeiro, né, meu estado, e Minas Gerais, por exemplo, tem créditos enormes na Lei Candir que bastaria que fosse feito ali a reprogramação para que a situação fiscal desses estados deixasse de ser o problema que é. Lá no Rio de Janeiro, por exemplo... Mas a parte, se você refere à parte de produção mineral? A parte de produção mineral em Minas e Minas. Em Minas, agronegócio e produção mineral, e no caso do Rio, a exportação de óleo bruto. Porque determinados tipos de óleo, às vezes as pessoas não entendem, como nós ainda não temos um parque de refino para determinado tipo de óleo, nós ainda dependemos de exportar e depois importamos alguns desses produtos, né? No pré-sal não, o pré-sal já tem um óleo de outra qualidade que permite o refino interno, enfim, tem uma série de outras questões, mas esses estados dependem, não só o estado do Rio e Minas, vários estados do Nordeste, o Rio Grande do Sul, tudo isso, se a gente conseguir, e aí a minha proposta é trazer o Fórum de Governadores e trazer essa discussão, até porque o Supremo determinou que nós, como Legislativo, nós encontremos a solução para a Lei Candir. Só que, evidentemente, que o Brasil, para fazer essa solução definitiva, depende de ter as reformas implantadas, porque nós precisamos deixar de consumir mais da metade do nosso orçamento com previdência e com pessoal
para poder fazer com que sobre algum recurso justamente para a gente resolver esses grandes gargalos nacionais.